Olá, vocês já imaginaram como seria a economia em 2030? Mostraremos isso para vocês hoje, baseado no livro Mega Tendências Mundiais 2030. Brasil cheio de boas surpresas. La Oficina del Grabado en Impresión de Estados Unidos, que tiene como Para início de conversa, devemos explicar que é uma divisão de países. OCDE Austrália, Bélgica e Coreia do Sul. e G7, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, entre outros. que são os países desenvolvidos, e os países emergentes, que são do E7. Sendo eles China, Índia, Brasil e Rússia. Crescimento econômico mundial com maior concentração de renda será sustentado pelos países emergentes. Segundo dados apresentados, os países emergentes corresponderão a 57% do PIB global, pois haverá melhorias na produtividade e no capital humano, além de reformas fiscais e estruturais. Apesar disso, 63% da população considerada pobre tende a continuar com menor renda, aumentando a desigualdade social. A economia global tende a desacelerar 3% ao ano, e assim, essa desaceleração questiona-se o desenvolvimento de novas tecnologias para reverter essa situação. O desenvolvimento da economia e de inovações está criando uma nova divisão social em países desenvolvidos. Haverá uma migração da riqueza do Ocidente para o Oriente, em decorrência do aumento dos commodities e dos incentivos governamentais. A Europa e o Japão eles enfrentarão desafios de demografia a fim de manterem o crescimento. Haverá então a economia da inovação, que preza a prioridade de centro, o conhecimento, tecnologia, empreendedorismo e inovação, impulsionado pela classe média. O aumento de fluxos de capital em uma economia global interconectada, com novas regulamentações financeiras e bancárias. Teremos uma economia global interconectada, o que elevará o comércio internacional e o fluxo de capital. Os investimentos estrangeiros diretos cresceram muito nos últimos anos, sendo que o BRICS representa 22% sobre o PIB. Porém, há dúvidas para o futuro da economia, se ela estará mais aberta ou fechada devido à crise de 2008. Desta forma, haverá reajustes, sendo exemplos o aumento do protecionismo para os investimentos. Países emergentes adotarão o capitalismo de Estado. Haverá um declínio no papel do dólar e o surgimento de novas moedas-chaves. A responsabilidade fiscal dos governos permanecerá como uma das principais questões de governança global. Assegurar a responsabilidade financeira de governos e corporações, pois o desequilíbrio pode gerar riscos de escassez de capital. Isso é um fator evidente pelo crescimento da dívida pública, que é constante. Porém, os desequilíbrios, após alcançarem aproximadamente os níveis de pré-crise que aconteceram em 2007, vão acontecer em 2025 a 2030. Eles provavelmente se estabilizarão pela redução do déficit dos Estados Unidos. Crescimento da demanda por energia e de sua oferta por meio de uma matriz energética diversificada, com o aumento do peso e das energias renováveis. O maior desafio deste século será encontrar uma energia limpa e de baixo custo. Novos tipos de energia irão surgir, mas as tradicionais ainda vão dominar, principalmente a nuclear, e as renováveis crescerão em média 2,5% ao ano. O maior crescimento será pelas energias renováveis, que até 2060 elas representarão de 40 a 50% do uso global de energia. A energia solar se destacará como a mais financiada e a China será a que mais financiará. Crescimento da demanda mundial por alimentos. A demanda de alimentos irá crescer 35% até 2030. A demanda por energia, água e alimento tende a crescer 50%, 40% e 35% respectivamente. O consumo de água será empregado principalmente na agricultura, que de em 100% de água captada, 70% será destinada para esse fim. O maior desafio serão as mudanças climáticas.
Mas será que todos esses acontecimentos se tornarão realidade? Devemos ressaltar que o livro trabalha com dados que geram hipóteses, que podem ou não acontecer, porque isso tudo dependerá de acontecimentos, fatos, economia, diversos outros fatores para poder chegarmos até o fim dessas tendências. Obrigada, boa noite. Tchau.